Muito boa tarde, mais uma entrevista especial. Eu não estou aqui, vocês estão me vendo aqui, eu não estou aqui. Você deve ter escutado a Manuela Silva apresentando a primeira parte do programa. A gente vai falar agora no programa, nessa entrevista, sobre um evento de empreendedorismo, mas é um evento de empreendedorismo no estilo mais mão na massa. É um evento de empreendedorismo de você tem uma ideia, traz aqui que a gente faz. Que é o Startup Weekend, que chega à sua 7ª edição, e eu já tratei aqui por cima sobre o Startup Weekend, não aprofundei como a gente vai fazer agora, mas eu achei muito interessante que essa edição vai acontecer no Centro de Convivência da Terceira Idade, que fica dentro do Parque das Nações. Além de ser muito bem localizado, é um contraste interessante, né? Porque quando a gente pensa em inovação, a gente pensa num adolescente preso no quarto na frente de um computador fazendo alguma coisa. E não é assim. Não é só isso que é inovação, não é só criar um aplicativo, não é só criar uma rede social nova na faculdade de Harvard, como fez o Mark Zuckerberg. A inovação pode estar em qualquer lugar e eventos como esses mostram isso. Então, para falar sobre a Startup Weekend, eu recebo aqui o Vaime Júnior, da comissão organizadora da Startup, os três, na verdade, que eu vou apresentar a apresentação da comissão. É o Vaime Júnior, a Jennifer Vieira e o Victor Rosa. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria primeiro que cada um apresentasse a experiência que já tem Startup Weekend. Quantas já participou, qual projeto apresentou, ou dos projetos que apresentou, qual que teve mais sucesso, qual é a experiência de vocês, o que vocês já acumularam das outras 6 edições do Startup Weekend? Show. Então, eu participei em 2016 do meu primeiro, foi lá no Senac. Eu já empreendia, já tinha um negócio da área de tecnologia. E aí eu tinha acabado de fechar e estava querendo conhecer outras pessoas, conhecer outras metodologias. Aí eu fui no Startup Week que eu já tinha ouvido falar. E aí lá conheci pessoas e acabei não ganhando nada nesse evento. Mas eu conheci 2 sócios que vieram a criar comigo uma startup chamada Shawork. E aí com essa startup a gente passou por vários programas de aceleração, comecei a entender mais sobre o mundo startup, participar de eventos. Aí eu tive a oportunidade de ser mentor de um Startup Weekend, que tem esse personagem também no evento. Depois eu ajudei na organização do Startup Weekend do ano passado e me convidaram para ser facilitador do evento também. Daí eu acabei virando um facilitador do Startup Weekend e eu vou em outras cidades aplicar o evento. Então o Startup Weekend me abriu muitas portas de conhecer muita gente legal e criar negócios e aprender muita coisa diferente. Jennifer. Boa tarde. Boa tarde. Então, minha primeira experiência no Startup Weekend foi na edição do ano passado. Iria ter o SW Woman em 2020, mas pandemia, então parou tudo. Eu fiquei sabendo do evento através de um projeto que tinha de aceleração de negócios da prefeitura na época, que era a Salto Aceleradora. E desde então eu comecei a participar de alguns eventos. Na época eu estava no meu negócio de aceleração, era uma empresa de consultoria de marketing. Então eu queria entender como que eu poderia trazer a tecnologia e a inovação para a área de marketing, a área de consultoria, que era uma coisa tão tradicional. Então, passando a pandemia, eu tive a oportunidade de ir o ano passado. É um evento imersivo e, com certeza, assim, ele abre a tua mente de uma forma que não tem explicação. Eu participei e, assim, peguei uma ideia lá que, assim, eu vou nessa ideia que eu vou sair daqui milionária. Nossa, era um cara que deu uma ideia muito boa. Mas isso não é o que acontece. Eu acho que a parte boa da minha experiência foi isso. Foi aprender que eu posso não ter uma ideia, desenvolver uma lá dentro ou participar de outras equipes que têm uma ideia para a gente desenvolver. E o principal foi realmente essa rede de contatos e de networking. Tipo, após esse SW, eu comecei a participar de outros eventos de startup, da comunidade de inovação, conhecer outras pessoas e agora eu estou participando da organização também. Então, é um mundo novo que abre as portas para a gente estar entendendo como pode facilitar, como melhorar os negócios tradicionais através da inovação e da tecnologia. E, Victor, qual que é a tua experiência no Startup Weekend? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite, por estar abrindo esse espaço para nós. Eu tive contato com o Startup Weekend lá em 2017, faz bastante tempo também, a primeira vez. E acho que, como os meus 2 colegas já citaram, o principal acabou sendo o network. Então, você começa a construir e abrir a sua mente para ideias que antes não pareciam tão palpáveis. Você está num espaço onde você tem liberdade, você é incentivado a
contar a sua ideia, desenvolver a sua ideia, apresentar a sua ideia. Então você desenvolve várias skills que normalmente não são trabalhadas no seu cotidiano. E essa é o principal ponto que o Startup Weekend vem trazendo. Então esse autodesenvolvimento. Para mim foi uma experiência sensacional. Hoje eu estou aqui por conta disso. Então é um passo que nós damos que nos vai abrindo caminho para outros lugares. Como é que vocês enxergam a questão das ideias que as pessoas levam? Porque vocês já passaram por lá, o Vaime já foi mentor, inclusive. As pessoas, elas levam em que estágio a ideia? Elas já levam num estágio em que dá para fazer alguma coisa? É fácil tu transformar uma ideia num projeto de startup? Porque ideia, tem uma frase bem antiga que ideia é o balaio a R$2, né? O importante é tu ter uma ideia boa, aplicável e colocar ela em prática, né? Como é que funciona isso? Tem muita gente que chega com ideia só pela ideia ou as pessoas já conseguem chegar mais preparadas? Não, acho que no início o SW é realmente a ideia. Qualquer ideia. Não precisa chegar com plano de negócio. Não. Tu pode criar uma ideia lá na hora. Na verdade, Esse é o propósito, né? Esse é o propósito. Tu chegar lá, se tu tem uma ideia que tu já tinha antes, mas é que tu não desenvolveu ela. Sim. Então, tu vai lá e vai jogar essa ideia realmente pro mundo, pra galera que tá lá. E quem topar, quem achar a tua ideia interessante, vai votar e vai dizer, quero participar da tua equipe. Mas é o estágio inicial. Sim. Se tu não tem uma ideia antes, não tem problema. Tu pode desenvolver uma ideia lá na hora e apresentar lá na sexta-feira. Ou tu entra numa equipe que teve uma ideia e tu vai participar. E a galera que, eu já tenho uma ideia e vou levar ela. Falou lá, já era, tua ideia da equipe vai ser trabalhada e desenvolvida nisso. E a ideia não é o mais importante no Startup Weekend, ela é só um veículo para te entender a metodologia do mundo das startups. Ele é um programa de educação empreendedora. Sim. Então lá você vai lidar com várias situações que tu vai ver habilidades que tu precisa desenvolver ou vai ver pontos fortes que tu tem. Então você vai estar numa equipe totalmente diferente, vai ter que aprender a vender tua ideia, a lidar com as pessoas que não às vezes concordam com a tua ideia, divergências no grupo, problemas que surgem. Então todas essas habilidades que o empreendedor precisa ter no dia a dia, o evento te propõe ali para você acabar desenvolvendo, né? Claro que tem histórias como a Bicon, que é uma startup que surgiu de um Startup Weekend lá em Joinville, que foi vendida agora por 18 milhões. A Shawork, que a gente surgiu no Startup Weekend também em 2016. Mas essas são bem poucas, são os Neymars da vida, assim, que surgem. Mas o mais massa do programa, assim, o impacto dele mesmo é a educação empreendedora. Então, dali vai sair muita gente com a cabeça aberta para criar negócios, para resolver vários problemas que tem aí pelo mundo, assim. Deixa eu aproveitar, tu falou da Shawork, eu já entrevistei aqui inclusive o pessoal da Shawork, já falamos algumas vezes aqui, e é uma empresa consolidada já. O que aconteceu de lá até aqui? Porque, por exemplo, se pensar só no Startup Weekend, tem a ideia, apresenta a ideia, faz os grupos, vamos colocar a ideia, chega no fim, a ideia deu legal, às vezes ganha um prêmio e tal. E aí, depois disso, cada um olha para si na segunda-feira seguinte e diz, bora pro contador abrir um CNPJ, ou fui eu que dei a ideia, a empresa é minha, como é que funciona? Então, quando você vai lá no Startup Weekend, muitas pessoas nunca empreenderam. Então, você acaba descobrindo esse mundo e é difícil, assim, o teu primeiro negócio é o seu negócio de sucesso. Isso é bem difícil. E aí o que aconteceu com a Shawork? Nós já éramos empreendedores, já tivemos outros negócios antes, sei lá, a gente se conheceu. E aí o próximo passo foi que a gente começou a buscar mais conhecimento sobre essa área. A gente viu que tinha potencial naquele mercado que a gente viu de RH. E a gente começou a participar de muitos eventos. A gente se inscreveu em vários editais, porque a gente aceitou, não entendemos nada do mundo de startup. Descobrimos ele, gostamos, precisamos aprender mais. Onde a gente vai fazer isso? Na época, em 2016, o ecossistema aqui não estava tão maduro. Então a gente se inscreveu em programas de nível nacional, de Floripa, e a gente foi passando. A gente conseguiu a FAPESC, que é o Fundo de Pesquisa e Desenvolvimento de Santa Catarina, eles têm vários editais e na época tinha um chamado Sinapse de Inovação. Tá. A gente se inscreveu, passou e a gente ganhou 90 mil para investir no nosso negócio. Hoje eu acho que o edital se chama Centelha e ele está dando 50, 60 mil. E aí isso já foi um gásinho a mais. Opa, alguém acreditou na nossa ideia, porque até então a gente não tinha nem os primeiros clientes ainda, né? Aí foi aquele primeiro gásinho a mais. A gente passou pelo Inovativa Brasil, que é um programa de nível nacional que dá acesso a investidores, tem várias etapas de treinamento, e o Startup CC também, que eu digo que foi o melhor, assim, que é um programa do Sebrae, que acontece lá em Floripa, que é uma aceleração de educação empreendedora. E o próximo passo foi isso, sabe? A gente sentou numa mesa e aí, o que a gente vai fazer? Vamos continuar ou não vamos continuar? Tá, vamos continuar. Aí tinha uma equipe de 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, ficou 3 que decidiram, não, quero apostar nisso aí.
que foi eu, a Liliane e o Giovanni. E aí, a partir disso, a gente começou a tentar os próximos passos. Pensamos no modelo de negócio, tentamos fazer as primeiras vendas, erramos pra caramba, fizemos o site umas 300 vezes que mudava o valor, não, agora vamos cobrar assim, agora vamos cobrar assado, e até a gente encontrar um modelo de negócio que é o que está rodando hoje ali. Sim. Teve algum caso que vocês tenham acompanhado, porque pelo que vocês contaram, acho que nenhum de vocês fez isso, de daqui a pouco a pessoa teve uma ideia e já tentou alguma coisa, como se tivesse tentado, por exemplo, a Shawork é um serviço de empregos, né? De busca de talentos. Daqui a pouco tu e a Liliane e o Giovanni já tinham tentado isso e mas por que não está dando certo? Vamos levar agora que a gente só está tentando, nem decolou ainda, para apresentar e ver se alguém entra junto. Já aconteceu isso ou tem que ser coisa que não teve nada? Já aconteceu, mas não pode pelo propósito do evento. A ideia é que saia todo mundo do zero lá. Tá. Se chegar alguém, eu tive essa ideia de aplicativo e já tem um protótipo assim acessado, não pode. Tá. Todo mundo tem que começar do zero ali. Mas o que pode acontecer? O Startup Weekend ele tem 3 modalidades de ingresso. Tá. Design, negócios e tecnologia. Então pode ser que você tenha uma ideia para a área do jornalismo muito massa, só que te falta um sócio da área de design e de tecnologia. Tu pode conhecer essa pessoa no Startup Weekend, porque a gente tem o objetivo de propor essas conexões por causa desses 3 ingressos. Então todas as equipes são multidisciplinares. Então lá tu vai conhecer outros desenvolvedores, vai conhecer outros designers que podem vir e se tornar sócios. Então existe uma filtragem de... você entrou como designer, você entrou como um gestor, um administrador e você entrou como um programador, por exemplo, um desenvolvedor. São essas 3 divisões que existem. Hoje nós estamos disponibilizando aproximadamente 100 ingressos para participação no SW Criciúma, que vai ser daqui uma semana. E os ingressos eles são divididos exatamente dessa forma, para que os grupos sejam desenvolvidos de uma forma mais ampla, com essa conexão entre todas as áreas. Na verdade, essa entrevista está indo ao ar na quinta-feira da semana que vem, a gente está gravando na quarta-feira, agora dia 5. Temos então, dia para o nosso evento. Então, na verdade, é nesse amanhã. Vou deixar bem claro isso no vídeo aqui. Eu queria ouvir um pouco de vocês, daqui a pouco a gente volta mais para a dinâmica, mas que vocês falaram, a Bicom nasceu no Startup Weekend, foi vendida por 18 milhões, acho que foi o valor que tu passou. E quando se fala em startup, de tudo que eu já vi de startup, tem 2 caminhos que são os mais frequentes. Ou vai virar um unicórnio, vai deixar a galera bilionária, ou é um forno de dinheiro. Queima dinheiro, queima dinheiro, queima dinheiro, queima dinheiro. Como é que vocês veem a cultura de startup hoje? O que vocês veem dali para fora, o que as pessoas entendem dessa cultura de startup, e vocês estando dentro, o que vocês veem que é diferente do que vai para fora? Olha, esse negócio de unicórnio é a segunda opção. Tipo, tem essa ou essa opção, mas ela é muito difícil de acontecer. É 1 em 1 milhão. Sabe, quando a gente vem de fora, eu principalmente fui muito crua. Tava totalmente corporação, empresa tradicional. A gente entra assim, nossa, esse negócio aqui, qualquer coisa que eu inventar que vai ter uma tecnologia, eu vou ficar milionária. Isso aqui vai virar um unicórnio. Não é nada disso, sabe? Tem muito processo, muito aprendizado e muita evolução. Eu acho que ainda é muito generalizado, porque a gente olha para Nubank, para Uber e todo mundo que vai criar uma startup diz que vai ser a nova Uber. E não é assim que funciona, sabe? Eu acho que isso é o primeiro passo, a gente botar o pezinho na realidade, porque o principal foco da startup, o que eu tive entendimento até hoje, é que você vai conseguir escalar. Ele é o diferencial do negócio. Então, eu vou conseguir escalar gastando o mesmo recurso. Então, isso a gente até teve ontem no Bootcamp com o Rafael Rocha, que ele é investidor, e ele explicou quais são os níveis das startups e como funcionam os investimentos. Então, o maior diferencial é esse. Eu tenho um negócio e eu consigo escalar ele sem precisar aumentar time. Então, para eu fazer X, eu tenho X funcionários. Para fazer 2X, eu tenho o mesmo 2X. E então, não vai aumentar a escala de recurso dele. O que acontece no início, que eles precisam de investimento para queimar, é para ter a base, principalmente, para ter inteligência de negócio. Às vezes, quem vem investir, ele tem a capacidade de inteligência de negócio, mas principalmente para conseguir estar testando, errando rápido e até achar essa solução. Porque no início, como o VM falou, a Shawork não tinha cliente ainda, por exemplo. Aí eles conseguiram o edital e veio dinheiro para poder prover que eles trabalhassem nisso e conseguissem desenvolver essa ideia. Sim.
porque startup, ela é a busca por um modelo de negócio escalável. Então, até você encontrar, às vezes você precisa queimar dinheiro. Aí a gente tem a modalidade que quando queima o dinheiro 2 sócios mesmo, né? E tem, às vezes, quando entra o investidor ali na fase inicial. Sim. Só que o que a gente gosta de pregar no Startup Weekend? Que ali a gente vai ensinar uma nova forma de você enxergar o mundo dos negócios. Porque esse mundo das startups, além de ter essas startups que tem sangue no olho e tal, a gente tem também uma filosofia que é de construir, medir e aprender de testes muito rápidos, né? Então, hoje você consegue lançar uma ideia, um negócio de uma forma muito enxuta. E é isso que a gente fala no evento. Cara, você teve uma ideia? Olha só, em um final de semana a gente vai te mostrar como tirar ela do papel. Você pode fazer uma validação, você pode fazer um protótipo. E a gente mostra os caminhos que hoje é muito acessível pela tecnologia que a gente tem de criar qualquer negócio, né? Sim. Então, o mundo das startups hoje é uma filosofia de tirar negócios do chão de uma forma rápida. E aí, no Brasil e em Santa Catarina, a gente tem uma cultura de não ter muitos unicórnios. A gente tem negócios ali que chega num valor de mercado de 50 milhões, a galera já vende. Isso não está errado. A galera está botando dinheiro no bolso e bora criar outro negócio e segue o baile. Então, nem todo startup precisa ser unicórnio, né? A gente fala muito sobre ser guiado por dados, construir protótipos rápidos, testes frequentes, processos muito claros, né? Você chegar numa escalabilidade do teu negócio. E aí qualquer empreendedor que for lá, cara, vai aprender muita coisa legal, mesmo pro seu negócio tradicional, né? Mesmo que não queira criar uma startup como o conceito diz. Eu ia puxar isso mesmo, eu queria aproveitar esse gancho, que testa, aprende, refaz, testa, aprende, refaz, testa, aprende, refaz. Em que momento desse ciclo, de cada rodada dessa do círculo, a insistência e a persistência vira teimosia? Quando é que dá para notar que, cara, não é por aqui? Eu acho que esse ciclo que você acabou de citar, ele caracteriza a ideia do growth. Então, você testar o máximo possível para poder crescer da melhor forma. Eu venho de uma ideia um pouquinho diferente da deles, eu sou um pouco mais ambicioso nisso. Eu acho que tem que ter essa fé que vai dar certo, vai virar um unicórnio, que você vai crescer, que isso daí vai te dando gás. É a galera que tem o sanguezão no olho mesmo para pegar e tá colocando, injetando o dinheiro, que às vezes vem de investidores. Dificilmente o bootstrap, né, que é quem tira do próprio bolso para ficar investindo por um longo período, porque daí você precisa ter esse capital. Mas vendo que as startups elas se iniciam de uma forma pequena para buscar esse crescimento, essa ambição eu acho ela essencial, diferenciando a ambição de ganância. A ambição é querer crescer pensando no custo. Isso. Ganância é a qualquer custo. Isso não se sustenta. Mas o Startup Weekend e outros eventos que trazem essa ideia de startup para a mesa, para pessoas que são novas no setor, que nunca viram uma possibilidade disso crescer, o evento ele vem treinando e abrindo a mente para que, cara, coloca, tenta e vê se vai dar certo. Se não der, tenta de novo, a gente ensina isso lá dentro. Se não der certo no primeiro dia, na primeira manhã, cara, pensa em outra ideia, você tem chance de apresentar, você tem tempo para fazer isso. O Startup Weekend são 54 horas de evento, tá? Então, cara, 54 horas são tantas reviravoltas, é tanta coisa que acontece, que a gente está te treinando em um fim de semana para algo que pode vir a ser um treinamento para a vida ali. E isso que o Victor falou é muito legal da escala, né? Porque quando a gente pensa em criar um negócio startup, a gente está pensando num negócio que vai ter um grande impacto. E botar energia nesse sentido é muito massa, porque daí você não está pensando em criar um negócio só para atender Criciúma, mas que tipo de negócio que você pode criar que pode, com o mesmo recurso, atender o estado, atender o Brasil todo e daqui a pouco fora do Brasil. E aí, essa forma de pensar te ajuda a criar um negócio muito mais enxuto, né? Muito mais fácil de botar para rodar em uma forma escalável. Mas no próprio Startup Weekend, a gente aprende isso de não ser teimoso porque é validado. Então, você testa com o mercado, testa com o cliente, eles estão te dizendo se ali? Isso... Sim, você testa com o mercado ali? Sim. Em 3 dias? Em 3 dias, sim. Como? Na rua? Na rua, vamos estar no Parque das Nações, por exemplo. Não fica todo mundo em cárcere privado lá dentro do... Calma, essa é só uma parte. Tem que validar, então, no WhatsApp, por Google Forms, na rua, porque a ideia, por exemplo, tivemos um produto mínimo, agora a gente vai testar. Sim. Então, tu não vai conseguir ser tão teimoso ao ponto de negligenciar o que o teu cliente está falando. Porque tu só vai validar a tua ideia se tu vender. Se alguém botar fé na tua ideia e comprar e pagar por isso. Então, os dados e o que eles vão estar te dizendo
dói, é triste, passei por isso, tu largar a ideia, tu precisar reformular porque o mercado tá te dizendo que, isso não funciona, isso eu não compraria, mas tudo isso dentro do SW tu aprende e aplicar nos startups. Por mais que a gente ache esteja apegado naquele modelo de negócio, naquela ideia, a gente vai ter que mudar, sabe? É aquela história de tu tá na contramão e alguém te diz, tu tá na contramão. Eu não, são os outros que estão na contramão, né? O certo sou eu, os outros que são teimosos, né? Então, esse construir meio de aprender, ele é muito legal e ele te guia para tomar decisões com base nos dados. Então, você vai pra rua, o que os dados estão te dizendo? E tomar uma decisão a partir disso, e a velocidade que você aprende é a velocidade que você vai crescer. Vai me dar um spoilerzinho de como que funciona a dinâmica do Startup Weekend no fim de semana, que daí eles vão conseguir entender o porquê que tem esse momento do ficar no cárcere privado, desenvolvendo a ideia, e o momento de sair pra rua para validar. Então, na sexta-feira, todo mundo chega lá sem saber muito bem o que vai ser o evento, e a gente já chega com um coffeezinho, então as pessoas já vão ali fazendo network, conhecendo as outras pessoas, recebem um kitzinho de boas-vindas com camiseta, copo, e aí vai ter um facilitador que vem de fora aplicar a metodologia do evento. Vai ser feita algumas dinâmicas para quebrar o gelo da galera, a galera começar a se soltar, e aí todo mundo que tiver uma ideia na sexta-feira pode ir lá na frente e dar a sua ideia em 1 minuto. Tá. Então a gente levanta ali 90, 100 ideias. Todas essas ideias vão para a parede e todo mundo que chega no evento tem 6 votos. Então eles vão lá e votam nas ideias que acharam mais interessante. Dessas ideias, as 10 ou 13 vão para a próxima etapa, que é a formação de time. Então você pode escolher qual ideia você quer trabalhar durante o final de semana. E aí terminou a sexta-feira, você sai dali com o time formado. No sábado, são apresentados mentores. Então a gente tem um grupo de 10 a 13 mentores aí muito bem especializados em suas áreas, mentores da área de tecnologia, com experiência de criação de startup. E a gente traz gente de fora mesmo, justamente para dar essa oxigenada na região. E aí os mentores vão passar ajudando os times, né? No sábado, a gente faz uma fala lá na frente sobre validação. Então, a gente explica o que é importante você validar. E aí, sábado vai validar. Então, a gente incentiva que a galera vá pra rua, ligue para as pessoas. Quanto mais dados conseguir levantar, melhor. E no sábado ainda, se fala sobre o MVP. Beleza, você validou a sua ideia, você sabe que existe um problema. Agora, como que você testa se as pessoas pagariam por isso? Porque a galera fala, nossa, que legal, eu realmente tenho problema, é uma coisa. Agora, a pessoa botar a mão no bolso e você encontrar um modelo de negócio para aquilo ali ficar de pé, é outra coisa. E aí, no domingo, a gente começa a falar sobre o pitch. Então, como que você apresenta essa ideia, todas as informações que você reuniu, para uma banca de jurados, a técnica do pitch pode te ajudar tanto para vender a sua ideia para o investidor, como para o cliente, né? É uma técnica muito importante você saber. E aí, no final do domingo, às 5 horas, tem a apresentação para uma banca de jurados, que daí é surpresa até no domingo, às 5 horas. E tem a premiação dos 3 primeiros colocados, mais uma menção honrosa. E aí tem a confraternização, o happy hour, e todo o evento tem bastante alimentação, tem café da manhã, almoço, janta incluso, porque a gente quer que a galera fique ali realmente imersa, não se preocupa com mais nada. E é bem divertido. Como é que funciona a participação dos especialistas durante a formatação dos projetos, das ideias, dos negócios? Eles vão de mesa em mesa e aí, como é que tá? Tá tudo certo aí? Alguma dúvida? Ou eles ficam num lugar e a pessoa vai lá e pergunta? Como é que é essa interação? Porque assim, só pela dinâmica que vocês apresentaram, vamos juntar um monte de gente que quer fazer um negócio novo, divide em grupo e deixa o pessoal se virar para fazer. Já sairia alguma coisa legal dali. Mas eu imagino que eles estejam ali para melhorar, para acelerar, né? Seria uma aceleradora intensiva, né? Conseguir dar um guia, né? Exato. Exatamente essa ideia que você citou. Deles? Exatamente isso. Durante o evento, os mentores eles vão estar ali disponíveis para ir conversando com os grupos que foram criados. Então, você pode buscar, os mentores vão ter um momento para passar e ali dando uma ajuda. Então, vai de você conseguir conquistar eles, trazer mais para perto, puxar essa ideia, conseguir entender quais mentores vão se encaixar melhor com a sua ideia, isso é extremamente importante. Então, você consegue ir absorvendo um pouquinho do conhecimento de cada um. E o objetivo do mentor é realmente tirar a galera da zona de conforto. Então, destruir sonhos. Sai muita gente... Eu ia dizer, ele chega assim e diz assim, isso aí tá uma porcaria. Fala. Sim, sai gente chorando, sai gente com crise de ansiedade. Então, o facilitador,
Ele tem que ficar com esse radar ligado para ver as situações que ele precisa mediar. O papel do mentor no início, ele ia ser mais duro. No final, ele começa a amolecer e começa a ajudar mais. Sim. Mas por quê? A gente não pode dar as respostas para a galera. A gente precisa fazer com que eles vão atrás, né? Então, os mentores ficam circulando, né? E aí, os mentores fazem reuniões entre si e conversam. Ó, time tal tá assim, time tal tá assim. Quem manja mais desse assunto que pode passar lá. E o facilitador fica coordenando esse time de mentores, né? E os mentores são todos especialistas. E, então, todos eles sabem um caminho. E aí, esse é o aprendizado que eu acho mais interessante do Startup Weekend. Porque eles vão te falar para ir para direções diferentes, os mentores. Passa um mentor e fala, cara, você tem que fazer isso, isso, isso. Dá 2 minutos, passa outro mentor, como é que tá? Ah, tá, sim. Não, cara, tu tem que fazer isso, 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 isso. Não, mas outro mentor falou outra coisa. Entendeu? E porque isso no mercado acontece. Quem tem que tomar a decisão do melhor caminho? É a equipe. Você. Né? Então, no mercado, quando você está criando um negócio, as pessoas vão te falar para fazer várias coisas. Mas você tem que tomar a decisão de qual caminho seguir. Então, isso é um pequeno aprendizado que a galera já começa a ter do mercado real, assim, de como é que é a vida real. Ah, eu já pegava os dois, senhor. Você... Líder nato. Delegue. Exatamente. Mas para cada etapa também, por exemplo, cada etapa que a gente vai passando de criação, ideação, é apresentado para eles o que é esperado. Tá. Tipo, nessa etapa vocês têm que fazer tal coisa. Então, eles têm toda essa orientação. Se eles chegam lá, eles não sabem o que é um pitch, o que é um MVP, tudo isso é explicado para eles antes. Tudo é orientado. A gente tem no evento um mapinha, que é como se fosse um tabuleiro do jogo, que é o From Zero to Hero. Então sai todo mundo do zero, aí a primeira etapa é ideia, depois validação do problema, aí depois validação da solução e aí o pitch. Então tem essas etapas bem definidas e cada um dos momentos a gente fala o que é pra galera fazer e os mentores vão passando, ajudando. E aí os times vão evoluindo nesse mapa, então todo mundo vê a galera evoluindo. Né? Vou trazer um dado bem legal. Esse conceito ele foi validado mais de 7.000 vezes, já ocorreram mais de 7.000 Startup Weekends em mais de 150 países no mundo. Então, nós temos como base a Techstars, que é uma empresa gigantesca de investimento em startups, de investimento em capital. E eles já realizaram tantos eventos dessa forma que essas pessoas vêm com algo já consolidado. Não é algo que saiu da nossa cabeça para ser transmitido. É algo validado várias vezes. Tem uma metodologia ali. Exatamente. Sim. E o que é oferecido de estrutura lá? Porque... não tem como não pensar em escalabilidade em algo ligado ao computador, ao aplicativo. Até por isso que normalmente as startups são disso. Tu não vai fazer uma padaria escalável, cara. Tu precisa de pão, precisa da padaria. Por que não, cara? Não. Já tá começando aí com a cabeça meio fechada. Por que uma padaria não pode ser escalável? Mas como é que eu vou vender com a mesma estrutura o pão daqui pro Rio? Ou franquia? Franquia de container. Mas aí já não é a mesma estrutura? É um modelo de negócio mas se eu for diferente. franqueador Tá, e o Airbnb, que é a maior rede hoteleira sem nenhum hotel? Sim, mas aí não é uma padaria. Aí tu tá sendo o iFood. Mas tu tá sendo o iFood não é uma padaria. Por que você não pode ser a maior padaria sem nem ter nenhuma padaria? Tá, mas vamos voltar à minha pergunta. O que é oferecido lá de estrutura? Por exemplo, eu tenho que levar o meu computador, tem internet, tem computador lá, tenho 3 réguas para encher tudo de tomada que eu preciso, do computador, do celular, tal. O que é oferecido para que as ideias possam ser desenvolvidas? Muita comida, café, com certeza, Tá. principalmente. Sim, o café entra, o código sai, né? Exato, Essas é basicamente das gostam de isso. falar, né? Mas de estrutura, é mesas de trabalho, cada Tá. um leva o seu equipamento, tipo computador, a gente oferece réguas, extensões, a internet do local já foi ampliada também. Então tem toda essa estrutura, mas basicamente a ideia é eles conseguir criar com isso. Computador, caneta, bloquinho, mão na massa. E a gente tem alguns espaços de descompressão lá também pra galera dar uma relaxada, Pra que a ninguém gente vai surtar, fazer. isso é importante. Mas chega nesse ponto mesmo, de verdade a pressão é assim? Chega. Mas do que? Da pessoa, do grupo? Cara, porque só trabalhar com pessoas é muito difícil. Aí imagina você com um time de 8 pessoas ali que vocês não se conheciam antes. Nunca viu na E vocês vida. têm que desenvolver um negócio juntos. Então tem muitas ideias diferentes. Tem gente que não tem tato com as outras pessoas, então tem muita diversidade. Tem gente que não dá um feedback muito duro e aí a pessoa não recebe bem. Então é uma experiência que a gente coloca várias pessoas juntas ali, é uma imersão mesmo. E aquece pra ver o que sai ali. A galera tem um autodesenvolvimento muito grande, sabe? No grupo, quem é você? Você é a pessoa que vai ficar quietinha anotando, você é a pessoa que vai liderar, você
Você é a pessoa que vai dar a ideia, você é a pessoa que vai colaborar, você é a pessoa que vai não ter vergonha, ligar para as pessoas, ou é a pessoa que não gosta de falar em público. Todos esses questionamentos são habilidades comportamentais que é super importante no mundo do empreendedorismo. Ali a gente coloca a prova para você sentir um pouquinho. E também tem a questão do mapa. Lembra do mapa? Que eles têm que Lembro, passar as do tabuleiro, etapas? sim. As outras equipes estão passando as etapas. Elas estão subindo. E você? Entendeu? E a minha equipe não conseguiu. A minha ideia não deu certo, eu vou ter que recomeçar. Tá quase chegando a hora de apresentar o nosso negócio. Entende? É uma pressão. É uma pressão. Lembrando então o prazo. Eu pensei que o mapa era cronológico. Tipo, na manhã de sexta Não. estamos aqui. Na tarde já passamos Se tá por no aqui. domingo e tu tá na etapa de sábado, você está atrasado. Que nem um jogo mesmo. É um Você jogo. vai evoluindo conforme você passa aquela etapa. E quem decide que você passa? São os mentores. Sim. Então os mentores vão passando, aí o mentor, não, tu já passou, solução validada? Beleza, vamos lá no mapinha evoluir. Aí a gente faz uma festa, assim, tipo, a gente fala, vai subir, daí a gente sobe a galera, e aí os outros que não subiram ainda ficam vendo, a galera tá evoluindo lá, eu não tô evoluindo, precisamos fazer alguma coisa. Então tem muita pressão no Tem evento. pressão. Além do tempo, o tempo tá acabando. Por padrão, nós terminamos o evento às 10, mas a galera não termina o evento às 10 e vai passar a madrugada e vai validar a ideia para no outro dia de manhã tá com o produto pronto e poder apresentar e fazer o pitch e ganhar, cara. E a galera vende mesmo, assim, chega no final do evento, tem equipe que levantou R$1.000, R$2.000, a galera vende mesmo. É show. E ideia repetida já teve? Vocês já viram? O aplicativo pra balada é o que mais sai. O aplicativo pra balada e pra- não tem aqui, né, Pra cara? reduzir a fila de balada. Tem, mano, pelo menos eu Mas não por que conheço que um você acha que grande não assim. tem? Eu não sei. Que não é bom Porque a suficiente. fila de balada é bom para um estabelecimento. Imagina um estabelecimento que não tem fila. Não tá bombando. Ah, não, mas não tô falando de fila de balada. tá. Mas Eu ele lembro, vai quando ter eu lembro quando eu namorava com a minha esposa, era 2010, 2011, e eu ia pra Porto Alegre e tinha um site que, tipo, 2010, né? O aplicativo não era tão fácil, né? Sim. E aí a gente sempre tinha, tô esse fim de semana em Porto Alegre, beleza, Que na vai sexta ter a na gente cidade? entrava e via, no bar tal tem isso, no bar tal tem legal. aquilo, tal. Era tipo uma agenda mesmo. É. Cara, o maior desafio Fica a dica aí, hein? A gente tem isso hoje também no Spotify, né? O Spotify mostra os eventos perto da tua localidade Nossa, também. eu sou muito caseiro, então, porque o Spotify nunca me mostrou nem assim vídeo da terceira idade. Tive a mesma reação agora também, não sabia não. Não Então sabia tem disso, essa não. opção também. Antes Sabia, né? Também não sabia, não, É. Vocês são muito festeirinhos, hein? Jovens, né? Jovens, né? Juvenis. Sou chato. Mas toda vez tem isso, o que mais que tem? Da fila pra pegar bebida também. Tipo, Tá. tu compra, em vez de tu pegar a fila do caixa, a fila da bebida, só a fila do caixa. Ou só pra retirar a bebida. Ó, quem tá vendo ali, ó, tá vendo aqui, o Vitor, ele foi conferir. Eu tô A tentando. Ana tem câmera pra ela, mas ela foi conferir também. Eu não sei se Estamos tá liberado tentando pra aqui. gente. Mas enfim, fica como ideia. Sim, Vamos acho que tem que pedir, aprimorar, acho que tem que vamos pedir desenvolver. 3 combos com foguinho, aí tu, aí tu Isso. desbloqueia É. isso Aqui, no ó, jogo. o Spotify é pago, cara. Se tiver mesmo, por que você não faz um 0800, pega e ganha com ads, fica a ideia. Exatamente. Essas opções. É que o maior desafio é você encontrar um modelo de negócio, né? É verdade. Encontrar como que a conta Pois vai bater. eu queria entrar nisso agora também. Eu sou do mercado financeiro, do meu interesse, do meu programa, tudo. Então, aplicativos Achou? de mercado... Achou, Ana? Olha só. Depois a gente vai fazer uma matéria no 48 só sobre isso. Balada do Spotify. Vou botar o link aqui embaixo, porque até sair a entrevista já tá essa matéria no 48. O Trade Map. Não sei se algum de vocês acompanha o mercado financeiro. Trade Map. Você vinha com tudo que era indicador, gráfico, cruzamento de banda, média móvel e tal. Foi reduzindo. O Kinvo também. O Kinvo agora foi comprado pelo BTG. Também mostrava tudo, quantos proventos. Aí tinha o rendimento da ação com os proventos e sem os proventos. Às vezes ela caiu 5%, mas te pagou 10%. Tu tá com lucro de 5% se juntar o que recebeu. Então, era perfeito. Aí começaram a pedir, a ser pago. E ao mesmo tempo, e aí eles começaram a reduzir. O Kinvo mesmo ele mostra quanto que tu tem, é isso. No Excel tu resolve melhor. Mas aí tem o Status Invest, que é um site que eu acompanho bastante também. Eles, para ter o plano pago, eles começaram a acrescentar mais coisas quando lançaram o pago. Eles não tiraram nada que tinha. Eles só começaram a acrescentar mais coisas e aí eles jogam na tua cara. Então, assim, tal ação. Aí tem as partes borradas de pague o plano Bull pra ver isso. É uma dificuldade também, né? Porque dá um desgaste também quando tu começa a tirar as coisas, né? Porque muitas startups começam a encontrar um problema.
Bom, tem uma demanda ali. Não sabemos como ganhar dinheiro ainda nesse mercado, mas a gente sabe que tem um mercado, então capta dinheiro e junta uma base de cliente. Depois a gente descobre como ganhar dinheiro dessa galera. E aí foi onde eles vão tentando. O Twitter até hoje tem dificuldade de encontrar um modelo de negócio. Aí tá o Elon Musk, agora ele quer colocar o certificado lá de validado como pago. Nem o Lula tem mais o certificado, nem presidente, nem governamental, nada. Tipo, o que ele tá testando agora? Ninguém vai ter o verificado se não pagar. Só que um monte de gente que é pessoa pública, que é governamental, que é pessoas que realmente precisam dessa verificação, daí ficam sem. Aí vai lá o New York Times, tem uma conta fake deles, porque eles perderam a verificação. Ou então vai ter o New York Brubbles pagou $7 por mês e tá lá verificado também. Eles estão testando. A gente tá vendo que tá dando errado, né? Mas... Tem gente que não nota, mas existe o Folha de São Paulo e existe o Falha de São Paulo, que é de zoeira. Mas assim, a logo é a mesma, tudo, então se tu não prestar atenção, tu cai, entendeu? E dá pra te colocar o nome, o cara não vai ver o arroba. O cara vai ver só o nome e a mesma coisa. Vai pagar o verificado. Ele tá desabilitando o verificado da plataforma inteira, né? Sim. Então, encontrar um modelo de negócio é o desafio. E, às vezes você tem uma ideia muito boa, tem um problema muito real, só que não sabe como ganhar dinheiro em cima. Às vezes acontece. Sim. E às vezes faz sentido você iniciar mesmo e depois você vê o que você faz, né? Quando o produto é de graça, o produto é você. Então, se você tem uma base de clientes grandes, às vezes você pode fazer alguma coisa vendendo essa base, né? Uma coisa também que acontece. LGPD, ó. Vender a base. Não, só faz um termos de uso bem detalhado. Pois é. Mas o que acontece no SW, principalmente na fase de ideia? Vou querer fazer um aplicativo, por exemplo, financeiro, que nem você disse. Tá. A gente quer solucionar todos os problemas do universo financeiro num lugar só. Naquele aplicativo, naquele site de uma vez só. O M vira máximo, não mínimo. Né? Exatamente. Então, tudo a gente quer colocar numa ideia só e funcionar. E aí não vai, aí tu vai cortando, e tu vai testando, e aí ver como vai funcionar. E o modelo de negócio, ele parte desse princípio. De, tipo, qual é o problema? Qual é o maior problema? A gente foca em entregar muitas soluções. Sim. É natural. A gente quer encher de firula. Mas a gente precisa focar num problema e aquilo que a gente vai escalar e vai conseguir solucionar o maior problema e depois começa a vir bônus. E aí volta, né? Aí tu volta a acrescentar. Mas... Inicialmente, por exemplo, no SW a gente tende a fazer que nem essas outras plataformas e encher de coisa. Quanto mais focado a empresa for hoje em dia, melhor, assim, quanto mais nichado, né? Acontece muito do empreendedor querer abraçar o mundo, mas quanto mais clareza ele tiver de qual é o problema, qual é o nicho, melhor para ele ser o especialista naquela área, né? A gente tem aqui em Criciúma a NextFit, que é um software de gestão de academia. Sim. Conversei com o Douglas recentemente. É um software de gestão focados para gestores da área fitness. É bem específico, né? Você tem software de gestores genéricos, mas por que a NextFit se despontou? Porque ela sabe conversar muito bem com o público. Exatamente. Sabe fazer sabe entender muito bem as necessidades do gestor da área fitness, que é montar um treino, que é a questão das mensalidades, etc e tal. Então, hoje em dia, a gente, como está num mundo muito conectado, quanto mais você entender de um público e de um problema, melhor para você, assim, do que você querer abraçar o mundo, né? Maravilha. Obrigado pela presença de vocês. Conversei com o Vaime Júnior, com a Jennifer Vieira e com o Vitor Rosa, que são da comissão organizadora do 7º Startup Weekend de Criciúma, que começa amanhã, porque você está acompanhando essa entrevista agora na quinta-feira, dia 13. Isso, quinta-feira, dia 13. Eu estou gravando no dia 5 de abril, por isso que está meio perdida a data. Mas amanhã começa, dá para se inscrever ainda um dia antes do Startup Weekend? Dá. O que a gente vai fazer? Vamos criar uma lista de espera. Então, quem quiser, assim, tem às vezes a pessoa que não pode de última hora e tal, aí você entra no @SW Criciúma que a gente vai estar lá passando as informações, se você quiser. Maravilha. Essa foi mais uma entrevista especial dos 60 Minutos. No próximo bloco, a Manu volta para fechar o programa. Até mais.